A gente tem que lembrar que esse Flamengo, nos últimos 7 anos, conquistou 3 Libertadores, perdendo uma final ainda, que poderiam ser 4 Libertadores em 7 anos, com um elenco que dispensa comentários. Não faltou paciência ao Cruzeiro ontem para trabalhar a bola de uma maneira a buscar um espaço na defesa adversária. Mas o jogo de ontem serviu para mostrar algumas coisas pra gente. A primeira é que o Flamengo não é um bicho-papão que a gente imaginava que fosse. É um bicho. É um bom time, é um baita time, tem bons jogadores, mas não é um bicho-papão que será impossível vencer. O Cruzeiro tem capacidade para vencê-lo. Mas eu acho que no geral, assim, eu sei que eu vi alguns torcedores do Cruzeiro em rede social lamentando e tal. Gente, olha quem estava do outro lado. Era o Flamengo. O Flamengo é rubro-negro, mas com todo respeito, não é Atlético Goianiense não, gente. Eu acho até, só para discordar dessa fala do Thiago, eu acho o Flamengo um bicho-papão sim, tá? Não, eu acho. É a minha opinião, Thiago, eu respeito a sua. Pô, tô te dizendo, sim, eu acho também. Eu acho que é um bicho-papão. Cruzeiro 1, Flamengo também 1, deu empate no jogo da ida das oitavas de final da Libertadores da América. Temos aqui esse corte do programa Os Donos da Bola do canal TV Band Minas e vamos ver aqui agora o que a imprensa mineira está falando desse empate que foi muito bom para o Mengão. Sejam todos bem-vindos, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para o canal TV Band Minas, link na descrição. Inscreva-se lá se você quiser, tá bom? Vamos lá pro vídeo, galera. Comentem à vontade do que você mais gostou no jogo, né, de ontem e de quem você mais gostou, né? Vamos lá pro vídeo. E Matheus Henrique, pode ficar elétrico que o Zé Lucas chegou. Muito bom jogador. Gerson, você é o síndico. Ponto final. Síndico, ponto final. William, gostei do jogo que você fez ontem, mas entendo que o Fagner fez falta ontem. Fez um bom jogo, tá? Não, ele fez um bom jogo não, cara. Fez um bom jogo. Fez um baita jogo. Então, baita jogo quem fez foi o Gerson. Então é o seguinte, mas fez um bom jogo, tá? Pra ser bem justo com E isso. o Jorginho, hein? E o Pedro, que entrou no segundo tempo? E o Carrascal, que entrou bem pra caramba? E o Léo Ortiz? E o Léo Pereira? E o Rossi? Galera, o Flamengo também jogou bem pra caramba, né? Jorginho joga muito, hein? Cê é louco. Bom jogo seguro Muito e tal, bom jogo. mas o Fagner faz muita falta porque vive a melhor fase dele com a camisa do Cruzeiro. Outra coisa, o Romero não tem como, gente. O Romero faz falta demais. Ah, mas você tá lamentando? Tô lamentando, empate excelente. O empate, placar, 1-1, excelente. O Cruzeiro deu um chute no gol, um chute no gol do Flamengo e foi o chute do Arroio que foi o gol. Um chute no gol. Ah, mas e o lance do Wesley, que não foi chute? Ele entrou, bateu o peito nela. Chute é com o pé. Então, um chute no gol do Flamengo e foi o gol. E o meio-campo do Cruzeiro ontem não funcionou. Quer dizer, um resumo, só pra gente começar esse debate aqui. Você acabou de elogiar o síndico, o Gerson, e agora tá falando que não funcionou? Eu não entendi. Mas eu não vi que ninguém disse não pra mim aqui, então possivelmente não teremos um debate. Começo com você, Moreno. Eu tenho um vídeo seu ontem, do Mineirão, que eu vou soltar no meu Instagram. Tá. Eu vou pegar, o Instagram tem uma métrica que me informa o melhor horário de pico, para eu soltar o vídeo. Eu tenho um vídeo seu ontem no Mineirão que eu vou soltar hoje no horário nobre do meu Instagram. Cruzeiro 1, Flamengo também 1. Boa tarde, HG, boa tarde a todos os amigos aqui no estúdio, a quem nos assiste. Só edita, né, no momento que eu xingar o palavrão, esse vídeo aí no caso, que de fato não vai ser um vídeo de IA, não, é um vídeo real. Se aparecer eu na arquibancada. Antes até, acho que é uma injustiça com todos nós aqui. Gente, ontem foi difícil eu andar, tá, no Mineirão, exatamente por conta de pessoas me abordando por conta do nosso trabalho, tá? Não por minha causa. Então, eu queria mandar um abraço para a turma lá do Alto Vera Cruz, pro Vinícius, o interior, HG, quando foi um grande jogo, mais de 60 mil, né? 60.046 espectadores estiveram lá. Cara, a noite de Libertadores é diferente. Até comentava isso com o Elton. Eu estive no domingo, né? Nesse momento, muito feliz de voltar a assistir também jogos do Cruzeiro na arquibancada, vendo o Cruzeiro contra o Mirassol. Campeonato Brasileiro, a torcida esteve presente fazendo uma grande festa. E ontem, contra o Flamengo, os decibéis são diferentes. Que isso? Alguém peidou no vídeo, cara? Olha o barulho. Fazendo uma grande festa. E ontem, contra o Flamengo, os decibéis...
ou é um cachorro que tá lá no estúdio? Pés são diferentes em uma noite de Copa Libertadores. Não tem como, o engajamento é outro. E a gente viu um grande jogo. Primeiro tempo, achei que o Flamengo foi melhor, apesar de uma oportunidade criada pelo Cruzeiro logo aos 6 minutos, uma bola que é cruzada pelo Arroio e o Wesley passa. O Wesley, né, a gente projetava que havia uma dúvida por nossa parte aqui do setor esquerdo, se o Wesley tivesse condição para 60 minutos seria o titular, e ele acabou mesmo sendo o titular por ali. Alguns encaixes, né, a gente vendo o Matheus Pereira marcando ali próximo o Pulgar ou o Jorginho quando construía, o Caio Jorge tirando o espaço do Léo Ortiz. O Léo Pereira às vezes ficava, digamos, mais solto para criar, não era algo ao acaso, né? Porque o zagueiro mais construtor do Flamengo, com certeza, que pede atenção para que você tire o espaço, é o Léo Ortiz. O Arrascaeta sendo acompanhado ali pelo Matheus Henrique. O Cruzeiro tem um pouco de dificuldade, o Flamengo venceu aquele duelo de ter mais posse de bola do que o Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, mas o Flamengo, eu acho que o Flamengo controlou mais o jogo, mas num todo, assim, o Flamengo não teve oportunidades que fizessem o Otávio ter que fazer milagre. Ele teve intervenções importantes, sim, mas achei um jogo muito de igual para igual. No segundo tempo, o Cruzeiro volta bem no segundo tempo. O lance do Arroio é um lance clássico que a gente vê do time do Arthur Jorge, né? Lateral por fora, ponta por dentro, ultrapassagem. O Arroio fazendo um belíssimo drible, mas esse gol, ele começa de uma outra maneira. O Cruzeiro construindo de pé em pé, uma faceta que esse Cruzeiro não tinha o ano passado. Em jogos como o de ontem, com nível de dificuldade extrema, a gente tem que lembrar que esse Flamengo, nos últimos 7 anos, conquistou 3 Libertadores, perdendo uma final ainda, que poderiam ser 4 Libertadores em 7 Obrigado por lembrar. 7 anos, com um elenco que dispensa comentários. Não faltou paciência ao Cruzeiro ontem para trabalhar a bola de uma maneira a buscar um espaço na defesa adversária. Acho que o Matheus Henrique individualmente ficou bem abaixo dos outros companheiros, e a ausência do Romero fez com que o Gerson tivesse uma sobrecarga, vindo buscar essa bola mais na parte de trás do campo, e o Matheus Pereira também fizesse o mesmo movimento. Eu acho que a ausência do Romero impacta diretamente na atuação do meio-campo do Cruzeiro, que na maior parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, acabou sendo dominado pelo meio-campo do Flamengo. Para mim está em aberto, HG, o Cruzeiro provou mais uma vez que não tem a mesma folha, não tem o mesmo investimento, não tem o mesmo número de opções em termos qualitativos que o Flamengo tem, mas o Cruzeiro é sim muito bem treinado. O Flamengo veio, respeitou o Cruzeiro também, tentou fazer o seu estilo de jogo, mas eu vejo que está em aberto para o segundo jogo no Maracanã. E aí, meu jovem? Que bom, né, que tá aberto, né? Mais emoção para a próxima quarta-feira, mais um jogaço que a gente vai acompanhar. Eu quero pegar um início de uma fala sua, quando você, durante a sua abertura do programa, você fala a respeito da falta que o Fagner fez. Eu prefiro colocar que o William substituiu à altura o Fagner, porque aqui mesmo nesse programa eu falei que o Fagner é um dos protagonistas da equipe do Cruzeiro, e substituir protagonistas tem muitas responsabilidades, e o William foi muito honesto na atuação dele ontem, foi muito importante na marcação, e deu o passe pro Arroio fazer o gol. Então, o Valu falou sobre a construção da jogada, e essa construção de jogada ela também passou para o William. Então eu só quero tirar pegar essa parte do meu comentário para elogiar um atleta que por muitas vezes, eu mesmo aqui no programa, critiquei as atuações do William. Então, baita atuação do William, eu coloco como muito boa a atuação do William, foi importantíssimo para o Cruzeiro ontem, e reforço, substituir jogadores que são protagonistas é bem difícil. Visto o que hoje está sendo criticado, o Mateuzinho. O Matheus Henrique, precisou substituir um dos jogadores também muito importantes e um dos ídolos recentes da história do Cruzeiro, que é o caso do Romero. E existiu uma grande preocupação. Ontem, aqui mesmo no programa, eu falei, eu estava curioso para saber como seria a postura desses dois substitutos, porque o Arthur Jorge trabalhou muito para pegar e chegar a esse jogo, tendo os dois jogadores muito bem adaptados ao sistema do Cruzeiro, tanto o William quanto o Mateuzinho. E ontem nós vimos que o Mateuzinho não conseguiu cumprir todas as funções, ou às vezes nenhuma função que foi exercida para ele no contexto do jogo. Então, eu ainda bato na tecla.
o condicionamento do cartão aos 10 pode ter tido um peso? Pode. Como não pode ter tido esse peso todo para um jogador da experiência que ele carrega. Mas, no contexto geral, jogo eu ainda acredito que está totalmente aberto. Vai ser um baita confronto, um jogo interessantíssimo. E reforço mais uma vez, é um jogo de decisão nas oitavas de final da Copa Libertadores. Rapidinho, senão vai me xingar demais. O Walter, seu Walter. Seu Walter. Pai do Valtão. Vamos falar pé de pano aí pra falar, porque o pé de pano é muito bom. O pé de pano é muito bom. Porque você imaginou, se fosse o contrário, quanto a gente estaria aqui destacando, se o Cruzeiro tivesse um orçamento de 2 bi, o elenco que tem, nós estaríamos cobrando aqui, né? Só que o Arthur Jorge consegue entregar com um elenco bem abaixo, com um orçamento bem abaixo, consegue igualar as forças com o Flamengo. E vai continuar igualando lá na semana que vem. Mas ele, o pé de pano, fala agora. Toca pau aí, André, vai. Muita calma nessa hora, emocionado. Semana que vem a conversa é diferente, hein? A tendência na semana que vem é de um jogo mais aberto, né? Ou não? Ô, HG, eu não creio num jogo mais aberto. Acho que parecido com o que foi ontem, sabe? Mas o jogo de ontem serviu para mostrar algumas coisas pra gente. A primeira é que o Flamengo não é um bicho-papão que a gente imaginava que fosse. É um bicho. É um bom time, é um baita time, tem bons jogadores, mas não é um bicho-papão que será impossível vencer. O Cruzeiro tem capacidade para vencê-lo. O Cruzeiro ontem fez uma partida correta para mim no contexto geral. Não foi das melhores partidas que a gente viu do Cruzeiro sob o comando do Arthur Jorge, não, mas está muito próximo do que a gente está acostumado a ver desse time. Então, algumas coisas que são importantes e que eu acho que a gente precisa destacar. Até individualmente, eu não gostei do Rojas ontem, mas eu acho que é algo natural de quem está chegando a um clube e a um país novo. O Arthur Jorge, para mim, foi bem. O Caio Jorge e o Matheus Pereira, pelo padrão que eles mostraram no Cruzeiro, eu espero mais do que eles apresentaram ontem. O Gerson, o dono do meio-campo, e o Jonathan Jesus, cara, é impressionante o que esse moleque joga. Eu tive a oportunidade de ir ao estádio, assim como o Valu foi. Aliás, um abraço lá pro Rômulo de Vespasiano, que trabalha lá no Mineirão, gente boa pra caramba. E indo ao estádio, a gente consegue enxergar algumas coisas de forma diferente. Cara, eu comentei com o Valu hoje na rádio, no Band News na área, como o Cruzeiro pratica algumas inversões que pra mim são interessantes pra caramba. E aí você pega o Jonathan Jesus recebendo pelo lado esquerdo da defesa, buscando o William aberto na ponta direita, cara. E isso, por várias vezes, acaba funcionando. Acaba deixando os jogadores em condições de criar de uma forma melhor. Só voltando à questão individual, eu não gostei do Matheus Henrique. Para mim, ele fez uma partida ruim. O Rojas também não foi bem para mim. Foram os únicos 2 jogadores que eu destaco de forma assim, mais negativa assim, pelo lado do Cruzeiro. E eu espero que no próximo jogo, com a volta ou as voltas de Fagner e Romero, o Cruzeiro consiga um resultado melhor. Porque, de verdade, a impressão que me passou ontem, depois do jogo no Mineirão, é que é muito possível o Cruzeiro ganhar do Flamengo lá no Maracanã. Você quer saber o que vai acontecer? O que vai acontecer? Pênaltis. O HG, eu não duvido que o Cruzeiro consiga vencer no tempo normal. Pênaltis? E aí um dado interessante. Sabe qual foi a última derrota do Cruzeiro fora de casa? São Paulo, dia 4 de abril. O Cruzeiro, desde o dia 4 de abril, não perde fora de casa. Então, assim, eu acho que isso deixa o torcedor um pouco mais confiante. E outras coisas que deixam. Cara, o Wesley vai estar mais adaptado ao time, melhor fisicamente. O Arroio ontem parece que tomou um choque antes do jogo e foi jogar e voltou a ser o Arroio que a gente viu no início do ano e na temporada passada. Então, velho, eu, sinceramente, tô ansioso. Porque eu acho que o Cruzeiro tem capacidade demais de se classificar lá. Gostaria de ouvi-lo, meu jovem? Boa tarde a todos, pessoal de casa. Tá em aberto, mas eu acho que o Flamengo tem um leve favoritismo por estar jogando em casa e a gente sabe como é que o Maracanã vai estar fervendo. Eu acho que alguns pontos a gente pode destacar aqui. Claro que você perder o Fagner e perder o Romero ontem demonstrou que isso tem um peso.
O William foi bem, o Elton colocou, mas ele não está no mesmo nível da importância que o Fagner tem, o Romero, né? O Matheus Henrique, eu até tive a percepção, não sei se vocês concordam, que eu acho que por ele ter tomado o cartão muito cedo ali, aquilo ali, imagino que também. aquilo ali eu acho que altera, Mexeu no jogo dele. Condicionou. né? Porque e outra, ele E podia tem ter gente sido expulso. achando que o fato do Gerson e do Matheus Pereira também estarem pendurados, que isso influenciou. Eu já acho que não. Do Matheus Henrique, eu acho eu esperava mais o Matheus Pereira. Aliás, os protagonistas, né? Do lado do Cruzeiro, o Matheus Pereira, e do lado do Flamengo também o Arrascaeta, que pra mim fez um jogo assim que não é do nível dele. Que bom pro lado do Cruzeiro. Agora, A Arrascaeta tá voltando, né, cara? Ele ainda não está no nível ideal físico, né? é muito difícil, cara. Um resultado que, para os dois lados, eu acho que foi um jogo bem equilibrado. Apesar do Cruzeiro ter colocado aí que só deu um chute a gol, mas olha o outro lado do Cruzeiro, do Flamengo, olha o banco do Flamengo, olha as alterações que o Flamengo fez. E ainda, cara, o De La Cruz ficou no banco e não entrou. Nós estamos falando de um elenco muito forte, né? O Cruzeiro tem tudo. Com a volta dessas duas peças, e o principal que tem que ser valorizado, você falou do Matheus Pereira aí, né? O Cruzeiro vai ter o Gerson e o Matheus Pereira, porque se perdesse esses dois jogadores, e num jogo como ontem, isso podia ter acontecido, um jogo quente, você tem muita disputa e tudo mais, o Cruzeiro soube lidar com essa situação e vai jogar completo, cara. Ele vai jogar completo no Maracanã contra o Flamengo. Agora, eu só acho que tem um leve favoritismo ao Flamengo pela questão dele estar jogando em casa, né? E tem um elenco maior, mais forte do que o do Cruzeiro. O Flamengo já entrou para essa perna como favorito, né? É isso. Assim. Mas podia ter... confronto, né? Do confronto. Mas eu acho que no geral, assim, eu sei que eu vi alguns torcedores do Cruzeiro em rede social lamentando e tal. Gente, olha quem estava do outro lado. Era o Flamengo. O Flamengo é rubro-negro, mas com todo respeito, não é Atlético Goianiense não, gente. Eu acho até, só para discordar dessa fala do Thiago, eu acho o Flamengo um bicho papão sim, tá? Eu acho. É a minha opinião, Thiago, eu respeito a sua. Pô, tô te dizendo, sim, eu acho também. Eu acho que é um bicho papão, só que o Cruzeiro tem mecanismos para enfrentar esse bicho papão. Então não é um bicho papão. Thiago, ele aqui bicho papão assusta não, cara. Você tá dentro de casa, assim, aí vem um bicho papão. Não, eu sou o bicho papão no caso da minha própria vida, toda vez que eu encarei o espelho. Então, assim, o Cruzeiro tem argumentos. É bonito, irmão. Só para falar a respeito do Flamengo. Acabei falando aqui ontem da possibilidade de Bruno Henrique ser o titular no lugar de Pedro, por conta do Jardim querer explorar a questão de contra-ataque. Só que ele foi além. Ele colocou o Plata também. Ele colocou o Royal. E com isso ele deu muito. Ele causou problemas para o Rojas o jogo inteiro. Eu acho que até lembrando, né? O Rojas fez apenas seu 7º jogo como titular do Cruzeiro, em jogos oficiais. Ele jogou ali contra o Defensor e contra o Grêmio, mas ele teve dificuldades demais. O Plata deu um baile nele, na verdade. Então foi um Flamengo com uma característica de jogadores diferentes, mas que não ficou explorando bola longa. Um Flamengo de muita bola no pé e jogo próximo, e aí é bem complicado. Pulgar e Jorginho são absurdos jogando nesse meio campo. Eu não posso deixar de citar um negócio que ontem me chamou muita atenção, que a gente estava sempre naquela de falar sobre garotos e tudo mais. Cara, o Zé Lucas entrou muito bem. Isso. Né, eu acho que ele demonstrou aí que, pra cacete. Se você for colocar para depender hoje de Matheus Henrique e Zé Lucas, eu acho que Matheus Henrique vai ficar no banco. Daqui a pouco eu acho que vai rodar. Vai. Porque ontem ele mostrou muita personalidade e num jogo assim, dificílimo, estádio lotado, você tem várias coisas, várias nuances, você pode falar assim, olha, esse menino vai sentir. Personalidade Não absurda. Sentiu. E outra coisa, falei hoje na rádio Band News, não sei se você ouve a gente lá, falei hoje na rádio lá e vou repetir aqui. Cruzeiro comprou o Zé Lucas faz 2 semanas que confirmou. Se botar para ver, boa, Fabrício. Eu iria estar muito preocupado se o primeiro jogo fosse no Maracanã e o jogo tivesse terminado em 1-1. Mas, como o jogo foi no Mineirão, meu amigo, o jogo da volta agora, já não estou com aquele nervo, com aquela ansiedade, aquele nervosismo que eu estava ontem, antes do jogo. A todo momento, eu aqui, falar por mim, tá? Eu respeitei o Cruzeiro, não falei em momento algum que o Flamengo iria golear, que o Flamengo iria passar fácil, que seria fácil. Mas, pelo outro lado, eu vi muita gente falando que o Cruzeiro iria ganhar de 3-0, 2-0, que iria ser fácil, que iria golear. Então, assim, cara, para quem fala que nós, rubro-negros, somos arrogantes, prepotentes, é o que eu tô vendo do lado de lá. Muita gente do lado de lá falando que
o Cruzeiro iria amassar o Flamengo, por ser no Mineirão o jogo, né? E não foi o que a gente viu. Quem foi superior no jogo foi o Flamengo, né? Finalizando mais, com finalizações 5-1 no gol, né? O Cruzeiro acertou uma bola no gol e fez o gol. O Flamengo acertou 5 no alvo. Teve 15 finalizações no total. Teve mais passes certos, mais posse de bola. O Flamengo foi melhor em tudo, cara. Mais escanteios, né? Roubou mais bolas, fez menos falta. O Flamengo foi superior ao Cruzeiro. E nós respeitamos o Cruzeiro. Só que eles parece que não respeitam o Flamengo tanto assim, né? Eu falo dos torcedores, tá? Não estou falando especificamente aqui do programa do canal TV Band Minas. Falo da torcida do Cruzeiro, de alguns que eu vi, né? Que beleza! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, galera. Tá? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Bem, cara, o Flamengo foi resiliente e também foi inteligente. Soube controlar o jogo, né? Fora de casa, hein? Mineirão lotado. Imagina só na semana que vem, com o Maraca com mais de 70 mil torcedores empurrando o time, hein? Cara, o Emerson Royal, ele tem aquela confiança do Jardim, né? E ele é o titular da Libertadores, cara. E eu acho o Varela melhor que o Royal, tá? Só que o Jardim prefere o Royal. A anatomia do gol, galera. Eu tava vendo aqui, ó, o Paquetá, ele marca em 94 segundos e 2 toques na bola, cara. Depois que ele entra em campo, demorou 94 segundos e 2 toques na bola pro Paquetá marcar o gol. Tem estrela ou não tem? É o cara, né? Ó, eu acho o seguinte, fim de semana, o que eu acho que vai acontecer contra a Mirassol? O jogo é contra o Mirassol em Mirassol, né? Acho que o Flamengo vai usar mais o Paquetá, talvez seja titular, para jogar pelo menos 60 minutos, né? Para daí na quarta-feira que vem ele já poder jogar mais minutos e ser titular também contra o Cruzeiro. Ou então ele pode jogar 45 minutos, entra no intervalo do jogo contra o Mirassol, joga até o final e daí depois já sai como titular já contra o Cruzeiro na Libertadores da América. Pode acontecer, né? Será que ele vai manter o Bruno Henrique e o Plata ou vai colocar o Pedro como titular contra o Cruzeiro na quarta-feira que vem? O que será que o Jardim vai fazer, hein? Será que contra o Mirassol o Flamengo vai com força máxima? Vai fazer um mistão? Lembrando que o Mirassol joga hoje, tá? Quinta-feira joga pela Libertadores, então o Mirassol vai ter um dia a menos aí de descanso. O Flamengo jogou ontem, né? E vai ter um dia a mais aí para se preparar para esse jogo contra o Mirassol. O bom, né, cara, que todo mundo está envolvido, né? Na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que jogou ontem também vai pegar o Fluminense fim de semana. O Fluminense que demitiu o seu treinador, né? Na manhã desta quinta-feira. E daí o Palmeiras também vai ter problema, porque o Palmeiras vai enfrentar o Cerro Porteño quarta-feira que vem, lá no Paraguai. Tá bom demais, né, galera? Tá legal demais essa semana de futebol. Valeu? Tamo junto. Saudações rubro-negras.